pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está falando diretamente aqui da fábrica da Funny, com a presença aqui do Roberto Schmidt, que faz parte das gerações aí da Funny, a gente vai falar um pouquinho disso, e do nosso amigo também, Cláudio Curvelo, beleza? Que faz parte do time de marketing. Então a gente vai estar discutindo algumas ideias aqui, espero que seja bem proveitoso para vocês. Pessoal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? Podcast. É uma honra para a gente trazer aí parte dessa história para o nosso público e tá mostrando para eles, né, a tecnologia nacional, o quanto que vem sendo valorizada e até onde que vai chegando aí no nosso contexto mundial, beleza? Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês falassem, primeiro, se apresentassem um pouco, falei um pouco de vocês, e falassem também um pouco da história da Funny, para quem não conhece, eu acho um pouco difícil, mas conhecer um pouco e se inteirar um pouco sobre esse contexto. Beleza. Vou começar me introduzindo aqui para o pessoal. Meu nome é Roberto, né? Eu faço parte da 5ª geração da empresa hoje. A empresa foi fundada pelo meu tataravô, Arthur Schmidt, e essa empresa, na qual eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar, eu entrei alguns anos atrás. Hoje eu trabalho junto ao Cláudio no departamento de marketing, né? E a Funny é uma empresa que tem um compromisso muito forte com a saúde brasileira, né, e também da população mundial, né? A gente tem 3 grandes categorias de produtos: neonatal, laboratorial e hospitalar. Os nossos equipamentos, eles são destinados para maternidades públicas ou privadas no Brasil e no mundo, né? Nós exportamos para cerca de 135 países. A gente tem uma fábrica em Bangalore, na Índia também, e um escritório comercial na Jordânia. E a nossa sede é aqui em Guarulhos, né, em São Paulo. E uma frase que eu gosto muito, que a Funny usa volta e meia como slogan, né, é tradição e inovação lado a lado. Então, a própria frase, no primeiro momento, pode parecer um pouco confusa, tradição e inovação, mas que realmente a Funny ela tem uma tradição, uma longa história, uma trajetória, né, de pioneirismo na saúde, de inovação dos nossos equipamentos que nós oferecemos. Falando um pouco da linha neonatal, que é o nosso carro-chefe da empresa, a Funny traçou uma história, né, de comprometimento muito forte com a redução da mortalidade infantil no Brasil e nos outros países também. Então, os nossos equipamentos têm essa finalidade principal, primordial, que é ajudar no tratamento dos recém-nascidos e cuidados para os pacientes. Então, vou deixar o Cláudio falar um pouquinho mais também. Olá pessoal, eu sou Cláudio Curvelo, eu já trabalho no marketing da Funny há pelo menos 10 anos e para mim é uma grande honra estar participando aqui desse podcast, desse programa junto com o nosso parceiro Arquimedes, e também é uma grande honra trabalhar e atuar na Funny. É uma empresa que tem como grande missão salvar vidas, já está presente em mais de 135 países e eu tenho um grande apego pela causa, principalmente da linha neonatologia, como o Roberto citou. Tem uma grande frase que também o nosso diretor, Djalma Luiz Rodrigues, costuma comentar conosco, que é: para estar entre os grandes, cuidamos bem dos pequenos, né? E é uma frase de grande valor para nós, que nós adotamos como missão, por representar essa causa maravilhosa, né? Nós vivemos diversas experiências aqui na empresa, temos contato com nossos parceiros, nossos clientes, representantes, até com alguns prematuros que foram salvos pelos nossos equipamentos. E para mim é uma grande honra não só por trabalhar nessa linda missão, mas também pelo grande engajamento que nós temos entre as equipes aqui, comercial, engenharia, exportação, desenvolvimento, todos os funcionários da empresa, todos nós estamos super engajados, trabalhando todos alinhados para representar essa missão linda que é salvar a vida dos prematuros do Brasil e no mundo. Legal, legal. E um ponto interessante aqui é que quando a gente chega na fábrica, vocês têm alguns quadros, né, indicando a linha do tempo, como é que foi a fundação e tudo. Fala um pouco pro pessoal, que eu vi lá que é uma empresa nacional, mas vamos lá, o Arthur ele é alemão. Isso, ele veio da Alemanha. Ele veio da Alemanha. E na composição da empresa, não teve somente brasileiro trabalhando, né? Então teve pessoas de outros países, né? Como é que foi isso? Até conta também sobre o livro que vocês fizeram de comemoração dos 90 anos, né? A Funny já está próxima aí do 100. Estamos quase no centenário, né? Quase centenário. Então, em 24. Conta isso aí pra gente, que eu acho que isso é interessante e muitas vezes o pessoal não conhece e isso, querendo ou não, entra no que você falou, da questão da tradição da empresa. Sim. Eu acho que isso que é o ponto interessante.
Olha, eu tive acesso a alguns registros, né, muito antigos mesmo, lá dos primeiros anos da organização, né? Um detalhe que é importante falar é que a Fanning começou com uma fabricante de equipamentos laboratoriais, principalmente. Hoje, mantemos esse portfólio de equipamentos laboratoriais, centrífugas, banho-maria, câmara de refrigeração, né, entre outros. E só que na segunda metade do século XX, a gente começou a ter um desempenho maior, né, mas também importante, né, como todos os produtos, mas teve um desempenho maior na parte da neonatologia, por equipamentos para recém-nascidos. Né? Mas voltando à sua pergunta inicialmente, eu tive acesso a esses registros de quadros de funcionários antigos, né? Então a gente vê pessoas de países que nem existem mais, né? Como a Tchecoslováquia, por exemplo. Sério? Vimos, né? A gente viu nome, era comum muitas vezes essas pessoas virem da Europa, arranjarem um emprego aqui na Fanning, né? E mudarem o nome, ou até antes de embarcarem no Brasil, né? Desembarcarem no Brasil, eles mudavam o nome, colocavam um nome brasileiro, aí você vê lá o nome brasileiro e um sobrenome europeu, né? Então assim, a gente vimos registros alemães, italianos, franceses, lituanos, né, da Tchecoslováquia, entre outros. Então, lá nos primórdios da empresa, a gente teve uma participação muito importante que ajudou a construir toda essa base, né, que a gente trabalha hoje. A gente dedica muito isso a esse pessoal que passou por aqui, né, de diversos países. E hoje também a gente conta também com as pessoas, com colaboradores, sejam colaboradores diretos, né, empregados pela Fanning ou terceiros que têm parceria com os nossos distribuidores internacionais, por exemplo, de diversas nacionalidades. Então a Fanning ela teve a sua internacionalização desde o começo da empresa, na formação da empresa e também na entrega das suas soluções, né, dos seus produtos e serviços ao redor do mundo. Legal. Cláudio, conta pra gente um pouco sobre o registro, né, histórico da Fanning. Eu achei bem interessante, amei conhecer essa história. E conta um pouco pro pessoal como é que foi esse trabalho, até mesmo vocês entrarem em contato com algumas pessoas que trabalharam na época também. Sim, essa característica da Fanning ela é muito marcante porque é muito difícil você separar o resultado do nosso trabalho da emoção de trabalhar na Fanning, né? E quando nós completamos 90 anos, nós lançamos um projeto de lançamento de um livro que contasse essa história, um registro histórico de todas essas maravilhas que nós estamos agora, né? Então, um dos trabalhos mais especiais que fizemos junto a toda a equipe comprometida foi a localização de 3 dos primeiros funcionários que atuaram na Fanning, isso lá na zona norte de São Paulo, em torno dos anos 30 aproximadamente, e nós fizemos uma entrevista muito especial com esses 3 ex-funcionários da Fanning, que estavam na casa hoje eles têm cerca de 80, 90 anos, e você vê o relato, como é impressionante, um relato emocionante sobre essa experiência de ter trabalhado na Fanning e ver o resultado disso, né? Seja salvando vidas, construindo produtos que contribuíram para a melhora da vida dos brasileiros, e por isso que e essa cultura permanece até hoje, porque uma característica que não é muito comum nos dias de hoje é você encontrar funcionários aqui com 15 anos de casa, 20, até 30 anos de casa. Nós temos funcionários atuantes até hoje, mais, né? Até mais. Então, a gente fez até uma pesquisa recentemente, né, dentro da empresa, com os nossos colaboradores, e lá ela tinha indicado que tem um percentual, não vou lembrar agora de cabeça, mas era um percentual significativo até, cerca de 3 a 5%, se não me engano, dos colaboradores já tem mais de 40 anos de casa. Mais de 40, né? Você vai descendo um pouquinho, você vai ver um percentual maior também, né? Então o pessoal que constrói a história deles aqui também junto com a gente. Uma coisa que eu gosto de falar também é que a história da Fanning muitas vezes se confunde com a história das pessoas que estão aqui. Da minha família, de todos nós, do Cláudio também, de todos os outros indivíduos que a gente vê ao nosso redor aqui. A gente tem um compromisso, digamos que muito claro na cabeça de todo mundo, e a gente percebe isso, e isso é refletido no nosso trabalho também, felizmente. Legal, legal. Isso hoje em dia é uma coisa bem rara até, né? Porque na maioria das vezes o pessoal fica um ano em uma, 2, vai para outra e vai fazendo a dança das cadeiras, Sim, digamos assim. Exatamente. Então quando você tem isso, no meu ponto de vista, quando a pessoa fica 30, 40 anos, é porque ela sente segurança onde ela está. Então isso é o que reflete no que você acabou de falar. É
questão do pessoal já vira mesmo da família, então isso é bem legal. Sim. E aí, dentro disso, eu queria entender, igual a Fanny já tem presença em diversos países aí no mundo, como é que foi essa internacionalização, esse contato com outras culturas? Tivemos alguns, como é que eu posso dizer, alguns problemas em relação, não bem problemas, mas adequações, como é que foi? Porque a gente sabe que tem diferença de culturas e tudo, então como é que foi essa adequação diante de novas culturas? Certo. Como é que foi esse processo aí? Você quer começar falando, Claudio? Sim, nós não chamamos de problemas propriamente, né? Nós Sim. chamamos de desafios. Existem alguns desafios intrínsecos a essa questão de exportação, que é, por exemplo, questões de logística, né? Mas existe uma questão de adaptação do mercado, principalmente em relação ao desenvolvimento de produtos, né? Por exemplo, nós somos a primeira empresa atuante na neonatologia a abrir uma fábrica na Índia. Esse é um exemplo de sucesso que nós costumamos citar. E ao chegar nesse novo mercado, nós percebemos o quê? Que algumas características levaram a um novo projeto de desenvolvimento de produto. Nós temos alguns produtos exclusivos para as demandas e necessidades daquele mercado. Então é tudo uma questão de adaptação e estratégia, mas que você não pode desistir por causa do tamanho desses desafios. Legal. E a gente inclui, inclusive, nessa segmentação de mercado e adaptação do produto que a gente oferece ali, o fator cultural. Porque tem que incluir isso. Apesar, mesmo que a gente esteja no mercado industrial, como a gente gosta de falar, né, no mercado B2B, Sim. né, em que os nossos clientes são outras empresas, né, existe sim também esse fator cultural. É um cuidado que vocês têm que ter também, Sim. porque é aquela história, vocês não podem chegar impondo um método. Exatamente. Não, peraí, senão não vai ter aceitabilidade. Exato, até porque dentro do mercado brasileiro, você olha para cada instituição, por exemplo, hospitais ou laboratórios de análises clínicas também, por exemplo, né, que são clientes nossos também, né, na área laboratorial, por exemplo, você observa ali em cada um deles protocolos. Esses protocolos variam, né? Muitas vezes, é claro, né, que protocolos eles têm referência e são adotados em mais de uma instituição, mas ainda assim existe uma variação, não é homogêneo. Sim. Então, o protocolo em que os usuários dos nossos equipamentos, né, sejam enfermeiras, médicos, engenheiros, entre outras profissões, né, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros, técnicos de laboratório, isso está relacionado também com a forma que aquele produto é oferecido. Então, o produto tem que ser oferecido para atender esses protocolos. Né? Legal. Então, se já existe essa diferença aqui, no âmbito interno, doméstico, imagina então quando você está falando de outros países e outras culturas. Legal, Entendeu? legal. Que aí entra naquilo que você falou antes. A gente já apontou a questão da tradição, a gente já apontou agora a questão da inovação, que eu acho que fica bem claro isso. Eu acho que a inovação ela vem não só em prover melhores soluções dentro daquilo que já tem, mas entender dentro da necessidade, melhorar aquilo dali para atender de forma satisfatória. É uma questão não só de você se adaptar ao indivíduo, mas também se adaptar às necessidades regionais Sim. do seu mercado. Legal, legal. E aí, dentro do que você até comentou aí, o pessoal tem 10, 20, 30, 40 anos de empresa, né, colaborando com vocês, uma pergunta que pode ser que surge para o nosso público, principalmente aqueles estudantes de engenharia clínica, estudantes de técnico de equipamentos biomédicos, qual que é a visão da Fanny? Qual que é o tipo de profissional que a Fanny busca para estar fazendo parte do time, que vocês falam assim, vai entrar aqui, vai ser um case de sucesso e vai continuar com a gente aí durante toda essa caminhada? Olha, imagino que cada pessoa aqui poderia ter uma resposta diferente a essa pergunta. Mas a forma como eu enxergo as coisas é que o profissional que a gente espera daqui, né? E claro, a gente também não pode só esperar alguma coisa dele, a gente tem que oferecer alguma coisa, um ambiente de trabalho legal, né? Uma carreira que ele possa vislumbrar aqui dentro, né? Mas a gente procura trabalhar com pessoas que vestem a camisa mesmo, né? Que têm um compromisso com a nossa principal finalidade, que é fazer a transformação, né, positiva na área da saúde, né? Por exemplo, com a redução da mortalidade infantil. Para isso, os nossos equipamentos da linha neonatal existem. Então, é a pessoa que vai fazer o trabalho dela pensando nesses objetivos e que ela tenha compromisso com essa causa também. Então, a gente quer criar aqui um alinhamento sólido, bem consolidado entre as pessoas. Eu diria que essa é a principal expectativa. Legal, legal.
Se Na você sua visão, acha Cláudio. mais ou menos alguma coisa assim. Sim, não, concordo. E até complementando uma parte mais técnica, né, dessa questão, hoje em dia é muito comum você ir em busca do chamado profissional em T, né, que é aquele profissional que tem várias vertentes de conhecimento. Então, para os estudantes de engenharia clínica, eu recomendo que eles não se atentem somente às partes técnicas, somente às partes clínicas, né? Você também tem aí dentro do seu portfólio de conhecimento algumas questões relacionadas à gestão, principalmente a recursos humanos também. E pensando globalmente, né, temos outras matérias que hoje em dia dizem que a programação vai ser tão importante quanto o inglês no futuro. E são questões muito importantes a serem levadas a sério se você tem interesse na área de tecnologia, seja ela clínica ou não, é algo que deve ser levado em conta também. E também as soft skills, né, como são chamadas, né? Por exemplo, comunicatividade, né? Agilidade, gestão de pessoas, sim, essa forma de lidar. organização. Que é, Coisa interessante. é como se diz, é algo que você fala o que é, mas você tem que ver na prática. Sim. É diferente da parte do hard skill, né, que é conhecimento técnico. Sim. E tudo. Não, bem interessante. E aí, vindo aqui para o nosso fechamento, né, qual que é a visão da Funny, pensando aí que é uma empresa quase centenária, já tem uma caminhada aí de muito tempo, uma história de sucesso e tudo. Eu aposto que vocês já estão planejando aí os próximos 100 anos para frente. Então eu queria que vocês falassem um pouco qual que é o sentimento da Funny nesse sentido, de questão de estratégia, de planejamento, aquilo que possa ser falado, e como é que é a visão de vocês seguindo dentro dessa caminhada que já vem fazendo diferença na vida de tantas pessoas aí. Olha, também é uma das perguntas que podem às vezes ter respostas diferentes, Sim. porém a gente tem obviamente um planejamento, né, estratégico pensando no longo prazo, em que as pessoas, nós estamos envolvidos, né, e a gente compartilha essa mesma ideia, essa mesma trajetória que a gente procura traçar, né? Mas assim, de forma geral, o que eu posso dizer é o seguinte, que a gente quer continuar com esse compromisso que a gente tem hoje com a saúde, né, em seus diversos ramos. Lembrando que o nosso portfólio é bem extenso, então ele acaba abrangendo várias áreas da medicina, né? Mas também que a gente possa continuar com essa tradição em inovação. Legal. Então, aprimorando as nossas soluções no mercado, né? Expandindo novos horizontes. Então, tendo um plano também de nós construirmos cada vez mais uma atuação internacional e pensando também na qualidade dos nossos equipamentos. Que essa qualidade seja uma curva crescente, né? Que ela continue crescendo e fazendo a diferença e gerando valor para os consumidores. Legal. E na sua visão, Cláudio? Bom, o engajamento da equipe, né, é primordial nesse ponto. Eu continuo levando muito a sério a questão da luta pelos prematuros no Brasil. Isso é muito presente na missão, visão e valores da Funny, né, no desenvolvimento de produtos. Como uma empresa que criou a primeira incubadora neonatal brasileira, a primeira unidade híbrida fabricada no Brasil também, que é uma incubadora com funções de berço aquecido. Eu não vejo a hora de ter a ideia dos próximos 100 anos, que inovações planejamos. O que vai surgir? O que vai surgir para a gente continuar salvando vidas e trabalhando nessa questão. Então eu acredito que o futuro é muito promissor e embora a gente esteja recebendo novas tecnologias, conectividade, internet das coisas, 5G, o futuro está sendo escrito agora, né? Sim. E eu acredito que, embora esteja chegando essa enxurrada de novidades, a Funny não vai perder o foco, que é o quê? Sempre estar prestando um atendimento aos pacientes e conhecendo as necessidades dos usuários para que eles possam tirar o melhor proveito do nosso equipamento, da nossa tecnologia. E isso é algo muito maravilhoso do nosso trabalho, que é ter essa interação com os nossos usuários, seja através dos eventos que nós promovemos, através de treinamentos. É uma área que a gente está sendo muito promissora para o futuro. Nós acabamos de vencer um desafio gigantesco, que foi a pandemia, porque nós estamos muito acostumados com o treinamento presencial, seja ele aqui na Funny, seja dentro de um hospital, seja ao redor do Brasil, através dos nossos representantes. E a pandemia acabou com esse contato, né, com os nossos clientes, o contato pessoal, ainda mais pelo hospital representar uma área de risco. Mas a Funny não cedeu a esse desafio, a gente continuou prestando atendimento remoto, atendendo as necessidades dos nossos clientes
Eu acredito que a partir desses aprendizados surgirão muitas novidades no futuro. Então fiquem ligados. Legal. Então, o que vem nos próximos 100 anos, né? Exatamente. Com certeza. Legal. E aí, o pessoal que está de casa, quiser entrar em contato com vocês, quais são as redes sociais da Funny? Você tem como passar aí pra gente? Sim, nós estamos presentes no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Podem fazer a inscrição. Inclusive, para aqueles que têm interesse em atuar na empresa, enviar um currículo, pode enviar diretamente pelo nosso LinkedIn ou através do nosso site, na aba de contatos, você pode encaminhar o seu currículo diretamente para o nosso setor de recursos humanos. Então, um ponto interessante que eu vi dentro da rotina de vocês aqui, pode mandar mensagem no Instagram que eles respondem. Exatamente. Eles respondem, levam a sério e vão atrás para ajudar e dar esse suporte. É Então, verdade, eu acho que a gente não pode negligenciar as redes sociais. Né? exatamente. Então, Muita oportunidade nasce ali. exatamente. Então, quem tiver aí alguma ideia de inovação, alguma outra coisa, cara, entre em contato com os caras que eles escutam. Esse é o recado que eu queria deixar.